Existem times superestimados no futebol, mas também existem os times que são subestimados, e o Manchester United da temporada 2021 é um deles. Aqui você vai ver o Prime Bruno Fernandes, o Prime Rashford, um elenco rápido de contra-ataque e muito legal de assistir. Será que foi a falta de um jogador estilo Casemiro que tirou o título do Manchester United na temporada 2021? Ou isso é só exagero? Hoje vamos falar desse ano, o melhor ano da carreira do Bruno Fernandes, o melhor ano do Maguire, cabeça de nós todos, ano que o Manchester United foi vice-campeão da Premier League. Será que dava pra bater os 86 pontos do City? Bora descobrir hoje. Esse quadro é inspirado no Primeira Fila Fórmula 1 e funciona da seguinte forma: a gente vai revisitar as partidas cruciais onde o Manchester United perdeu pontos e ver se foi por erro de jogador, do treinador ou de arbitragem. No final do vídeo, vamos somar todos os pontos perdidos e ver se era possível bater os 86 pontos que dariam a 21ª Premier League pro Manchester. Partiu! Manchester United 1, Crystal Palace 3. A abertura da Premier League, que beleza! O primeiro jogo decisivo já é a primeira partida da temporada e a gente vai falar dele, do terrorista da bola chamado Victor Lindelof. Ele eu não quero aqui! Ele não quero aqui! Na verdade, eu me recuso a falar desse cidadão para não entrar em depressão. Esse jogo foi, no geral, bem ruim do United, tá? Jogando com uma formação padrão 4-2-3-1, mas sem o Wan-Bissaka. Mas não bastando jogar mal, o United contou com a ajuda do Lindelof, que falhou nos 3 gols sofridos. Falhou no primeiro gol com a especialidade dele, que é a marcação Wi-Fi. Meteu a mão na bola pro pênalti do segundo gol, tanto que o coitado do De Gea até defendeu o pênalti, mas o juiz mandou voltar. E no terceiro gol, perna de salsicha, desarme de madame, não preciso falar mais nada, né? É o Lindelof, cara. Então essa primeira é bem fácil pra você entender, mas pra pegar as regras do jogo, coloca 3 pontos na conta do Lindelof, porque o United poderia muito bem ter vencido se não fosse essas 3 falhas que resultaram em 3 gols sofridos. Manchester United 1, Tottenham 6? Não, tá errado isso. Não é possível. Pô, você tá olhando o que pra mim, cara? Não tem graça. Tá olhando assim por quê? Na mesma rodada que o United toma de 6 pro Tottenham, o Liverpool, invejoso como é, vai lá e perde de 7 pro Aston Villa. Apesar do United começar vencendo esse jogo com um gol de pênalti do Bruno Fernandes, o resto foi só desastre. Inclusive esse primeiro gol sofrido, cara, não dá, é uma das coisas mais hilárias que você vai ver hoje, sério. On the hunt here to try and win it, unconvincing from Manchester United. Antonio Ndombele has... Continuando nesse jogo, o Tottenham consegue a virada com o Son, 2-1, e ainda no primeiro tempo tem um escanteio. Nesse escanteio, o juiz vai lá e expulsa o Martial. Como assim, cara? O replay passa na tela e você vê... Bom, isso aí. Cara, a arbitragem da Premier League é pior que a do Brasileirão. Eu não tô nem zoando. Me explica, onde que isso é pra vermelho? E outra, se isso é pra vermelho, por que o Lamela também não foi expulso pela cotovelada? Olha, nessa partida, sinceramente, o United tava mal, mas com os 11 em campo, dava pra arrancar pelo menos um empate. Então eu coloco um ponto na culpa do Anthony Taylor, que é um árbitro tenebroso. Acho que vocês já pegaram a vibe, né? Como eu acho que o United poderia ter empatado esse jogo, não tô falando que faria 6-6, né? Mas eu acho que o jogo seria ali 1-1, 2-2, significa que ao invés de pontuar 0, ele pontua 1. Então coloca mais um ponto na conta da arbitragem, entenderam? Vamos seguir. Um momento memorável depois desse vexame aí é que os jogadores foram defender o Solskjaer pra imprensa, inclusive o Bruno Fernandes. Já na próxima rodada, o United venceu de 4-1 o Newcastle e foi um jogo muito importante ao meu ver, porque o Solskjaer começou a esboçar um time sem Martial de centroavante, coisa que seria a fórmula do sucesso, entre aspas, dessa temporada. O gol do 2-1, por exemplo, foi uma obra de arte. Van de Beek gets it back from Fernandes and plays in Mata. Mata releases Rashford. How good is this from Manchester United? Rashford into the area. Rashford plays in Fernandes. Fernandes! Brilliant! What a goal! Unbelievable on the counter-attack. Manchester United at their very, very best. And Fernandes, the man who missed from the penalty spot.
Mas o próximo jogo foi um empate de 0-0 contra o Chelsea e uma derrota pro Arsenal, 1-0, que eu sinceramente não tenho nada pra comentar. Foi um jogo morno, com o United piroca murcha, e a derrota foi merecida. Mas agora a parte gostosa começa. Como o Martial tava numa fase ruim e o Daniel James não tava rendendo tanto, o Solskjaer começou a usar um atacante a menos, como no exemplo abaixo, apenas Rashford e Greenwood na frente. E você já deve ter percebido qual que é a principal valência desse time, né? Só olhando para os jogadores. A velocidade. Era um time muito agudo, digamos assim. Juntando com a qualidade do Bruno Fernandes de criar as jogadas, o time virava um primor de contra-ataque, basicamente. Era a combinação perfeita de velocidade e agressividade. Um dos melhores elencos reativos que eu já vi, e não à toa, chegou em segundo no campeonato e na final da Europa League. O motivo do Manchester ser tão perigoso em contra-ataque era Pogba, Bruno Fernandes e Mata. Como a habilidade de passe deles era basicamente alienígena, o Rashford podia correr igual maluco, que a bola de algum jeito ia parar no pé dele, e isso deu resultado. 12 jogos de invencibilidade na Liga. Venceu Everton, West Brom, Southampton e West Ham. Empatou com o City, venceu o Sheffield e Leeds, empatou 2-2 com o Leicester, venceu o Wolverhampton antes da data FIFA e dormiu líder do campeonato com um gol milagroso do Rashford no finalzinho. É isso mesmo, em 17 rodadas da Premier League, o United tinha 36 pontos, o que dá mais de 2 pontos por jogo. Campanha de campeão até o momento. Se já computarmos os pontos perdidos, o United estaria com 40 pontos ao invés de 36. Isso daria 5 de vantagem pro segundo. O gigante voltou. Não, beleza, a gente tá vendo que no geral o United consegue ganhar dos times mais fracos, empata com o City, empata com o Chelsea, empata com o Liverpool, mas, pô, o que vai fazer o United perder esse campeonato aí, velho? Manchester United 1, Sheffield United 2, rodada 20. Sim, no topo da tabela e com um time completo, o United teve a capacidade de perder pro Lanterna. Isso mesmo, não é possível, cara. Infelizmente, depois dessa derrota, o United cairia para a segunda colocação e nunca mais voltaria para o topo da tabela. Mas por que perdeu? Rapaziada, aqui a culpa foi do Solskjaer. Ele entrou com essa formação aqui, com o Cavani no banco, sendo que ele estava destruindo a temporada. Apesar do time manter incríveis 74% de posse, só fez o goleiro do Sheffield fazer 3 defesas. Ou seja, jogou mal. Jogou mal contra o Lanterna e se fudeu. Destaque ainda para a marcação chocante do Tuanzebe no segundo gol do Sheffield. Eu realmente não entendi o que ele queria fazer ali. Eu até poderia colocar um ponto aí na conta do Tuanzebe, porque se não fosse gol, teria empatado e teria somado pelo menos um pontinho, mas não. As escolhas do Solskjaer foram erradas, muito erradas desde o começo do jogo, e isso custou uma vitória que era pra ser muito fácil. Muito fácil. Esse Sheffield era muito ruim. Manchester United 0, Arsenal 0, rodada 21. Vocês já perceberam que essa temporada o United teve vários empates contra times do Big Six, né? E esse era um dos jogos que dava pra ter ganho pelo simples fato desse time do Arsenal ser horrível, mano. Aqui o culpado, entre aspas, na minha opinião, é o Cavani. Sim, acabei de criticar o treinador por ele não ser titular na última partida e agora ele é o culpado. Quero morrer. O jogo foi razoável do United, ele criou chances, mas o Cavani perdeu um gol embaixo da trave no primeiro tempo e um no final do jogo. E a gente tem que ser maldoso aqui. Como estamos computando os pontos perdidos, eu vou ter que ser rude, vou ter que dizer que o United poderia ter saído com a vitória e não com o empate. Ou seja, adiciona 2 pontos na conta de jogadores. Mas tudo bem, alegria momentânea. Na próxima partida tivemos um recorde histórico, uma deliciosa goleada de 9-0. A maior goleada da história da Premier League e com 7 marcadores diferentes. Também foi um recorde na época. Mas agora vamos falar de 2 empates ridículos que o United sofreu. Um foi um 3-3 contra o Everton, que o Bruno fez esse golaço, mas que a zaga tava muito mal esse dia e tomou 3 gols ridículos. E o outro foi um 1-1 contra o West Brom, vice-lanterna, onde o United até criou volume para ganhar a partida, mas sofreu um gol com falha do Lindelof de novo, ele mesmo. Morra Lindelof. Na minha opinião, são 2 empates que poderiam ser 2 vitórias, coloca 2 pontos perdidos na conta do treinador contra o Everton e 2 pontos perdidos na conta de jogadores contra o West Brom, porque, né, Victor Lindelof. Como zagueiro, ele é um bom padeiro. Sei lá, não sei nem se seria um bom padeiro. Apesar das frustrações e do desempenho questionável às vezes, o United abriu mais 13 jogos de invencibilidade, incluindo a vitória no confronto direto contra o City, 2-0. Essa foi sem dúvida a melhor fase do United. O time tava voando, tava marcando muitos gols, tava bem na Europa League, quartas de final, semifinal, várias goleadas. Mas aconteceu uma coisa que eu vou falar pra vocês. Levou o United a perder 8 pontos de uma vez
e quiçá 2 títulos, o da Premier League e o da Europa League. Teoria da conspiração minha? Talvez. Mas presta atenção, maio de 2021, basicamente o último mês da temporada, o United estava na semifinal da Europa League e ainda competindo pela Premier League matematicamente, ok? O jogo contra o Liverpool seria dia 2 de maio, começo do mês. O que aconteceu é que houve protestos fortes na frente do Old Trafford no dia do jogo, e isso impossibilitou aquela partida de acontecer naquele dia, o que foi um baque, porque o United estava bem, estava numa fase muito boa, e a chance de vencer o jogo era altíssima ao meu ver. O jogo foi adiado para dia 13, então não seria mais dia 2, seria dia 13, 11 dias depois, deixando a tabela do United mais ou menos assim: dia 6/5, Roma, semifinal da Europa League; dia 9/5, 3 dias depois, Aston Villa; dia 11/5, 2 dias depois, Leicester; e 2 dias depois, Liverpool, o jogo que foi remarcado. Ou seja, sim, 3 jogos de Premier League em 5 dias. O próprio Solskjaer falou na época que a sequência era impossível de jogar, e era mesmo, principalmente numa reta final de campeonato, né? Se fosse ali o início da temporada, que os jogadores estavam mais saudáveis, com mais energia, era outra coisa, mas era a reta final, então tava todo mundo quebrado. Qual foi a consequência? Dia 6, o United consegue se classificar diante da Roma. Dia 9, consegue vencer o Villa, mas o Maguire sai lesionado e ia perder o resto da temporada. Ai, mas o Maguire aí ficar fora é reforço. É reforço. Galera, o Maguire era um puta zagueiro nessa temporada. Um baita zagueiro. Sério, ele carregava o Lindelof nas costas, porque como vocês viram aqui, o Lindelof ele é tenebroso, ele não sabe marcar, ele tem a marcação de Wi-Fi, a perna mole, e o Maguire não. Ele tinha um jogo pelo alto que era muito forte, chegou a marcar alguns gols de cabeça, e era muito, muito importante, sem contar que ele era o capitão da equipe, e saiu lesionado. Não ia jogar contra o Leicester, nem contra o Liverpool, e nem a final da Europa League. Dia 11, o United vai pra campo com o time todo reserva, e perde pro Leicester, porque era o time reserva. Se o time titular já não era bom, imagina o reserva, né? Aí dia 13, basicamente 48 horas depois, vai enfrentar o Liverpool. Mas na prática, um time com ritmo quebrado, na verdade, e sem o seu capitão. E não teve jeito, a derrota veio pro Liverpool 4-2. A partir desse momento, o City já se tornava campeão matematicamente. Dia 19, o United enfrentou o Fulham, de freio de mão puxado, e empatou 1-1. E na última partida do campeonato, full reserva, venceu de 2-1 o Wolverhampton. Toda essa história do calendário estragou o fim da temporada do United, e sejamos honestos, talvez não ganhasse do Liverpool, mas ganharia do Leicester, e iria com força total pra cima do Fulham para ganhar o jogo também. Ou seja, nos últimos 5 jogos do campeonato, foram 7 pontos conquistados, apenas 7, mas poderiam ser 13, e se considerar uma vitória sobre o Liverpool, seriam 15 pontos. Mas, vamos ser conservador aqui, dito isso, no mínimo 6 pontos perdidos por fatores externos, própria torcida, não sei, deixei nos comentários. Mas, enfim, toda essa repercussão aí com o reagendamento dos jogos, e chegamos no final do campeonato. Na vida real, o United terminaria com 74 pontos, que é sim uma boa campanha, tá? Na Premier League, você fazer 2 pontos por jogo é uma campanha muito boa, uma campanha de campeão, na verdade, né? Podia ser campeão em vários campeonatos, mas termina com aquela distância do Manchester City. Perfeitamente, então agora que a gente terminou o nosso experimento, vamos somar todos os pontos perdidos e ver se dava para realmente o United ser campeão nessa temporada. De acordo com as minhas anotações, nós temos 7 pontos perdidos por jogadores, 5 por causa do treinador Solskjaer, 1 por causa da arbitragem, aquele jogo contra o Tottenham 6-1, e 6 pontos por causa do fator do reagendamento dos jogos no fim da temporada. Somando tudo isso, você já deve esperar, né? Dariam 21 pontos perdidos, o que colocaria o United com 95 pontos, na verdade, ao invés de 74. Ah, então dá pra falar que seria campeão mesmo? É um aproximado. Esse experimento é legal que a gente consegue ver onde e como foi os erros, né, de um time no campeonato. Eu acho que foi um pouquinho de tudo, realmente. Eu acho que o Solskjaer errou em várias escalações, errou em várias outras substituições. A insistência no Martial às vezes custou caro. Os jogadores em si, como eu falei, gente, Lindelof não dá, esse aí é um projetinho de jogador. Não sei como ficou tanto tempo no United, muito ruim mesmo, tá? E a arbitragem, pô, eu coloquei só um ponto, mas a gente poderia analisar bem mais no detalhe, outros pênaltis, outros lances, mas isso aí ficaria um vídeo chato
pra caralho, essa é a grande verdade. E aí, o que você achou? Na minha opinião, sim, essa parte do final do campeonato deu uma prejudicada, mas não o suficiente pra falar, se não fosse isso, o United seria campeão. Não acho que seja assim também. Acho que, como a gente pôde ver, teve outros fatores. A falta de um Casemiro, talvez um zagueiro a mais. O elenco do United era muito fraco nessa época, gente, não tem como negar. Era um elenco muito pobre, assim, em profundidade, não tinha reserva nenhum. Mas foi uma temporada muito boa, apesar da pipocagem na final da Europa League. Deixe nos comentários o que você achou. Esse foi o primeiro episódio, né? Não sei se a série vai se chamar Times Subestimados, Campeonatos Perdidos. Deixe aí nos comentários o que vocês acham. Comentem sugestões de próximos vídeos e até mais. Esse é o 90+3, um canal pequeno, mas com um sonho gigante. E esse sonho só depende de você. Aqui você vai encontrar análises sinceras, vídeos novos toda semana e muita Premier League em breve. Cada like, cada comentário e cada inscrição faz esse sonho crescer. Juntos não seremos só um canal, seremos uma torcida inteira gritando até os acréscimos.